Olá, gente. Eu sou Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. No segundo episódio da nossa nova temporada, vamos falar sobre a famigerada e até temida por parte de alguns eleitos, a AIJE, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E para isso, eu tenho a honra e o prazer de receber o nosso mestre Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Procurador Regional da República, membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral, autor dos livros Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais Conexos, pela Saraiva Jur 2022, e do livro Ações Eleitorais contra o Registro, o Diploma e o Mandato, pela editora Public, em 2024. Por sinal, eu tenho os dois livros, são excelentes. Professor Luiz Carlos Gonçalves, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e gentileza no aceite do nosso convite. Eu sei e imagino que a sua agenda deve ser atribuladíssima, né? E é uma honra tremenda recebê-lo aqui conosco. Professor, muito obrigado. Saudações, Leonardo, saudações a todos e todas que estiverem ouvindo. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar você, Leonardo, por essa iniciativa, né, pelo podcast Educação Eleitoral. Eu acho que isso é importantíssimo. Quanto mais for possível disseminar informação de qualidade, melhor para a cidadania brasileira. Então, parabéns a você, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado, professor. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente lá no Congresso, né, de Direito Eleitoral no ano passado, né, e eu estava falando justamente sobre isso, né, da importância de a gente colocar o direito eleitoral, de falar de cidadania, dessas minúcias que às vezes a população em geral não conhece, né, e se torna algo fácil para disseminação de notícias falsas e tal. Então, colocar isso na linguagem popular, mais fácil para todos compreenderem, é o nosso propósito aqui. Obrigado, professor. Excelente. Professor, olha só, para a gente começar, já é uma tradição. Sim, pois não. Me ouvir? Ouço sim, Leonardo, pois não. Já é uma tradição nossa aqui do nosso podcast, né, que os convidados, logo no início da conversa, eles falem um pouco sobre como se deu a sua história com o direito eleitoral ou com a justiça eleitoral, né? O senhor pode compartilhar um pouquinho para a gente como foi essa sua relação com o direito eleitoral, como o senhor de procurador chegou até o direito eleitoral, né? E a sua relação com a justiça eleitoral também? Ô Leonardo, é uma daqueles eventos inesperados, né, que acontecem na vida da gente e que acabam sendo marcantes, acabam sendo significativos. Eu era procurador regional da República em São Paulo, eu sou ainda, mas eu exercia outras funções, funções de tipo criminal, funções de tipo civil. Mas aconteceu que o colega procurador regional eleitoral não pôde ir numa audiência lá no Tribunal de São Paulo. E a colega que era sua substituta estava impedida de atuar num caso determinado. E a terceira pessoa que eles tinham em mente para compor essa audiência não estava de férias. E aí precisaram caçar alguém para fazer essa audiência, né, lá no Tribunal de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E eu fui, né? A verdade é que eu fui, foi meu primeiro contato com direito eleitoral, eu não tinha esse contato profissional antes, e estudei bastante o caso, fui lá nessa sessão, né, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o fato é que foi amor à primeira vista, Ai, que né. maravilha. Eu gostei do ambiente, eu gostei do tema, eu fiz uma coisa que novatos não devem fazer, mas eu fiz, eu sustentei oralmente a tese, Oi. enfim, e aí foi o início da paixão, né, aquela primeira olhada, assim, que você dá aquela percebe que tem algo diferente acontecendo, e isso foi, Leonardo, mais ou menos em 2007. Uhum. Então já faz um tempinho, né. Que maravilha. Realmente o direito eleitoral, ele é meio assustador, assim, no início, né, porque muita gente tem um medo, assim: direito eleitoral não", já faz aquela cara de: não gosto, tenho medo", mas depois do nosso primeiro contato, realmente ele é apaixonante, né, professor? A gente, brinca até, né, que é uma cachaça, né, É uma verdade, cachaça de boa marca, né, tanto que eu tenho uma página aí na internet, faz tempo que eu não escrevo, é verdade. Cachaça eleitoral. cachaça eleitoral, né, Exatamente, conheço. e eu conto algumas histórias divertidas do direito eleitoral ali. Então fica a dica também. Maravilha.
Professor, agora entrando agora no nosso tema principal, né, no nosso episódio, a ação de investigação judicial eleitoral, ou AIJ para os mais íntimos, né? Quando é que a gente pode falar que a AIJ é cabível, mestre? E outra dúvida que é até bem recorrente para quem está iniciando no direito eleitoral, né? Trata-se de uma investigação ou algo semelhante a um inquérito ou, de fato, uma ação judicial? É engraçado que esses dias eu estava elaborando o nosso roteirinho de conversa aqui e eu vi justamente chegar ao tribunal um questionamento de um advogado, provavelmente um iniciante no direito eleitoral, né? Ele requerendo que a AIS tramitasse pelo juiz de garantias, né? Olha, foi bem interessante isso, até a desembargadora estava julgando, foi bem cuidadosa ao falar, né? Claro, claro, Data e tal. claro. Queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre isso. Perfeitamente. Olha, é uma ação judicial. E o direito eleitoral ele tem essa característica muito peculiar, Leonardo, porque as representações, né? Então nós temos representações por captação ilícita de sufrágio, captação ou gasto ilícito de recursos, conduta vedada. As representações em direito eleitoral são um termo sinônimo de ação eleitoral. Sim. E a investigação judicial eleitoral pode até ser que lá nos primórdios, lá antigamente, quando surgiu, quando foi pensada, ela tivesse um caráter investigativo, inquisitivo, mas ela perdeu completamente, ao menos desde a lei 64 de 90, ela é uma ação judicial. E esse nome deriva de uma particularidade, porque essa ação é sempre distribuída ao corregedor. Sim. Quando ela é levada aos tribunais, por exemplo, ela não é distribuída livremente para os julgadores. Ela sempre é levada ao corregedor. Esse corregedor tem poderes de instrução, como se fosse o relator da causa, mas são poderes, vamos dizer assim, grandes, né? São poderes largos. E, portanto, é um nome, investigação judicial eleitoral, mas não é um inquérito, não é um procedimento investigativo, e ele instaura jurisdição. Então, é uma ação eleitoral com esse nome peculiar. Sim, verdade. E quando se fala em abuso, professor, que a nossa ação ela tem relação direta com abuso, né? A gente fala em ilegalidade, né? Mas não é toda a ilegalidade que ela é tida por Hum. abusiva. Inclusive no livro do senhor, que eu já mencionei aqui, que é fantástico, é um exemplo bem didático de que um cartaz afixado em local proibido, ele é ilegal, mas não é um abuso de poder, né? Então eu pergunto ao senhor, em que medida o abuso ele é aferível a ponto de suportar uma grave condenação numa AIS, professor? Olha só, você foi muito bem aí na sua apresentação, dizendo que todo abuso é uma ilegalidade, mas nem toda ilegalidade é um abuso, né? O abuso supõe que determinada pessoa tenha uma capacidade, tenha um poder, que ele poderia exercer a princípio de maneira legítima, de maneira correta, mas ele extrapola, ele exagera, ele rompe os marcos. Então, a própria etimologia da palavra, né, uso, quer dizer, é um uso exagerado, é Uhum. algo que exaspera uma possibilidade que a pessoa teria a princípio. Então, todo abuso é ilegal, mas nem tudo aquilo que é ilegal é abuso. Há uma dimensão de peso, de repercussão, de intensidade, né? E há uma lição muito adotada, inclusive pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que vem do meu querido amigo Francisco Alvim, quando Sensacional também. é sensacional. E ele diz o seguinte, que essa gravidade da AIGE, ela tem um aspecto de qualitativo, que é o grau de lesão ao direito, né? De que maneira aquela conduta está ofendendo as normas jurídicas. Então, você pode medir isso. É Uhum. chamada o aspecto qualitativo da gravidade. E tem o aspecto quantitativo, que é a repercussão, a extensão, o alcance daquela conduta ilícita. Então, por exemplo, e retomando até o exemplo que você acabou de citar,
Se eu coloco um cartaz numa árvore, numa praça pública, isso é ilegal, não é possível, né? Por uma série de razões, eu não posso aí fazer isso, não posso fazer esse tipo de propaganda no espaço público de pendurando um cartaz numa árvore, isso é Uhum. vedado, isso é ilegal. Agora, imagine você, Leonardo, e também os ouvintes, se esse cartaz, na verdade, não for único. Vamos imaginar que o candidato gastou uma fortuna fazendo uma propaganda sabidamente ilegal e ele esparramou esses cartazes na cidade inteira, ele gastou uma fortuna. Então vejam, ele já está, já há um impacto de poder econômico influenciando a regularidade e o equilíbrio das eleições. Uhum. Então um cartaz sozinho não é um abuso, mas bilhares de cartazes, gastos sabe-se lá com que dinheiro, com grande potencial, aí eu já tenho o abuso. O senhor mencionou o aspecto gravidade, né, que ele é levado em consideração para análise desse abuso ser aferível ou não, a ponto de suportar uma condenação via AIS, né. Ele é um tanto difícil de mensurar, né, o que é grave para um magistrado pode não ser grave para o tribunal, ou até mesmo para o TSE, e isso pode variar aqui, é meio subjetivo esse aspecto. O senhor acha que uma delimitação melhor ou maior desse conceito de gravidade é uma solução factível para a gente preservar a escolha do eleitor nas urnas? Olha, Leonardo, excelente essa sua questão, mas eu aqui preciso dizer que eu não sei se eu sou a favor de uma delimitação não. Uhum, Por quê? Porque o fenômeno político, ele é muito variado, ele é muito sofisticado, e assim também os modos pelos quais o poder é exercido, há sempre uma multiplicidade de meios, de caminhos. Então o meu receio é que se você colocar um conceito na legislação, esse conceito não dá conta. não dê conta de enfrentar essas realidades. Uhum, Mas aí eu quero até trazer uma visão otimista, Leonardo, porque, eu acredito que o sistema judiciário, ele foi moldado de uma maneira que ele vai corrigindo eventuais excessos, eventuais insuficiências. uhum, Ou às vezes o juiz: "Ah, isso aqui não é grave", mas aí vem o tribunal já com uma visão mais ampla daquela região, daquele estado, fala: "Não, mas espera aí, isso está acontecendo, isso está tendo essa ou aquela repercussão, uhum, então esse fato é grave". Ou às vezes o contrário, né, o juiz considera o fato grave ali na sua zona eleitoral, ele está olhando ali só para aquela sua realidade, mas quando você esparrama isso, você percebe um outro caráter. E a mesma coisa com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela é uma jurisprudência cuidadosa. sim. Então, você sabe, né, a gente está falando aqui, mas a campanha eleitoral é uma disputa ferrenha, né? Uhum, Só briga mesmo. Então é sim. claro que muitas ações que são apresentadas, elas são exageradas, né. Você lê a petição inicial, acha que o mundo está prestes a acabar ali. Aí vem o outro lado, defende, fala: "Não, isso aqui é a coisa mais normal do mundo, nada aconteceu". Então, essa dinâmica, esse contraditório, vai construindo um conceito que no final é ponderado, no final é razoável e Uhum, procura evitar, né, que esses abusos, na verdade nós estamos falando de abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso no uso dos meios de comunicação social. Então, sim. toda essa construção, busca evitar, Leonardo, que o sujeito compre a eleição. Que o sujeito ganhe a eleição de maneira ilícita, que o sujeito ganhe a eleição, eh se valendo de práticas que são inaceitáveis pelo direito, né. Então é uma maneira de proteger a escolha do eleitor. Nessa eleição de 2024, a gente teve até uns casos peculiares, né, dos cortes, famosos cortes que foram muito mencionados, né. É algo que não tem na legislação, não tinha como ter, porque é uma tecnologia mais recente, né. E se fosse muito delimitado isso, né, talvez, como o senhor falou, seria mais difícil de o órgão judiciário, analisar o caso concreto e aplicar a norma de acordo com o abuso aferido, né.
Então, a tecnologia vai avançando muito mais rápido do que o poder que a gente tem de normatizar as coisas. Eu penso assim, mais ou menos, não? O Leonardo, quando a gente falava antigamente de abuso no uso dos meios de comunicação social, a gente estava pensando naquele jornalzinho que circulava na cidade, que dizia assim na capa: ó, fulano de tal desistiu, não votem nele, né? E era mentira, não tinha desistido coisa nenhuma, era só para iludir as pessoas. E hoje a gente tem toda esses acessos tecnológicos, né, as mídias sociais, etc. Agora, veja como isso fala favoravelmente ao conceito aberto, Sim. Leonardo, porque a mesma definição, né, abuso no uso dos meios de comunicação social, que foi pensada lá, talvez para o jornalzinho, hoje a gente consegue enfrentar questões como disparos em massa Sim, sim. em aplicativos de mensagem, a gente consegue Uhum. abuso nas mídias sociais, enfim. Então, eu acho que está bem esse conceito aberto, esse tipo aberto aí, tanto relacionado à gravidade, como você mencionou, Uhum. como a própria definição de abuso do poder econômico, político e no uso dos meios de comunicação social. Sim, perfeito. Mestre, mudando um pouquinho de assunto, né, mais ainda dentro da AIVE, né, quem pode praticar o abuso de poder político ou de autoridade, como alguns doutrinadores chamam, né? Sim. Lideranças religiosas, comunitárias, eles estariam no rol dessas autoridades. E o senhor pode explicar também, dentro dessa pergunta, como está o conceito de abuso de poder religioso em termos de fundamento na jurisprudência atual do TSE? Excelente, Leonardo. Como eu mencionei anteriormente, o poder é um fenômeno amplo, né, um fenômeno Uhum. muito variado. Então a gente tem o poder estatal, mas a gente tem muitos outros poderes dentro da vida em sociedade. Você tem lideranças carismáticas, você tem lideranças religiosas, você tem lideranças de bairro, você tem lideranças indígenas. Então o poder é amplo, o poder é variado. Agora, quando a lei fala de abuso do poder político, ela está sinalizando pessoa que detém uma autoridade estatal. Sim. E, portanto, essas outras lideranças, né, isso foi até um debate interessante que se fez na jurisprudência eleitoral. Uhum. Mas essas outras lideranças, a liderança carismática, a liderança indígena, a liderança religiosa, elas não têm ali um poder estatal. Sim. Então, elas ficam de fora desse conceito de autoridade para fins de reconhecimento desse, para esse fim específico, elas ficam de fora. Houve um julgado do Tribunal Superior Eleitoral que, num primeiro momento, sinalizou com o reconhecimento do abuso do poder religioso, né? Foi um episódio, se não me falha a memória, acontecendo até em Minas Gerais, no qual uma denominação religiosa, ela organizou um grande comício. Ela organizou um grande comício e o que menos houve naquele comício foi reza, foi oração. O que mais houve foi exposição de um candidato. E isso, né, sensibilizou, num primeiro momento ali a relatoria do Tribunal Superior Eleitoral para dizer: olha, isso é um abuso diferente, porque aquelas pessoas foram chamadas para um evento religioso, chegaram lá e era um comício, né? Mas aí o fato é que nós estamos sempre jungidos à escolha da lei. E a Sim. lei fala abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso no uso dos meios de comunicação social. Ela não incluiu essas outras figuras. E aí, por interpretação, eu já achava que seria exagerado fazer isso. E foi o reconhecimento final do Tribunal Superior Eleitoral que, com esse texto legislativo, essas outras modalidades de abuso não estavam contempladas. Uhum. Agora, veja que interessante, Leonardo, e de novo falando, né, da conveniência desses tipos abertos. Porque esse mesmo evento, né, ele foi lido sob outra ótica, falando: olha, mas a igreja, então, aquela denominação religiosa, investiu dinheiro naquele evento e ela não pode, é uma pessoa jurídica. Ela não pode fazer doação, ela não pode fazer nada disso. Então, o evento foi reclassificado como abuso do poder econômico. Uhum. Interessante.
E hoje, atualmente, ao que me parece, esse reconhecimento do abuso do poder religioso, ele tem que estar necessariamente atrelado a outra espécie de abuso, né, professor? Exatamente. Esse Então é a reconhecimento. mesma coisa, o abuso do poder das lideranças indígenas ou Sim, qualquer abuso de poder, ele vai ter que caber, né, sim. ser interpretado à luz dessas 3 figuras trazidas na lei. Perfeito, perfeito. Agora, abordar outro assunto que o senhor gosta também, que o senhor gosta de falar, o que legitima uma universidade para o combate à fraude à cota de gênero, mestre? Ah, excelente questão, Leonardo. E foi até uma questão que sobre a qual eu me debrucei, né, porque eu falei: "Ué, mas como é que isso aqui vai ser considerado abuso de poder político?", né. Uhum. Mas aí nós temos uma solução muito simples e até que eu preconizo nesse meu livro, Leonardo. Sim. As lideranças você pode impetrar um mandado de segurança contra uma liderança partidária. As lideranças partidárias, nos termos da lei do mandado de segurança, elas são reconhecidas como autoridades naquele ambiente Uhum. e, portanto, você pode até impetrar o mandado de segurança contra elas. Logo, há um reconhecimento legal de que elas são pessoas imbuídas de uma certa autoridade estatal. Certo. Portanto, quando essas lideranças partidárias, procuram fraudar a cota feminina, né, a lei exige que as chapas proporcionais tenham diversidade de gênero, Sim. 70% de um, 30% de outro. Uhum. E nós estamos falando aqui de inclusão das mulheres, né, de reconhecimento da igualdade política das mulheres. E muitas vezes essas lideranças partidárias não, enfim, não faziam conta de incluir as mulheres, não colocavam mulheres suficientes, ou pior, colocavam mulheres que às vezes nem sabiam que eram candidatas, é um tipo de fraude, só para preencher o número. Ou então colocavam candidatas que desistiam logo no começo, que não faziam campanha nenhuma, que não arrecadavam, que faziam campanha para outros. Uhum. Os casos que eu até examinei, a mulher era candidata, e você ia olhar as redes sociais dela, ela está fazendo campanha para terceiros, está fazendo campanha para o marido, para não sei quem. Era uma fraude, né? Sim. Era uma fraude. Mas aí, veja, houve uma decisão aqui, sim, muito corajosa do Tribunal Superior Eleitoral, porque até então se entendia, Leonardo, que, passada a fase do registro, você não poderia de nenhuma maneira voltar a questionar o que a gente chama de DRAP, né, Sim. demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Então, quando o partido lança candidatos, a inscrição individual, né, o pedido de registro individual de cada candidato, mas há o pedido coletivo também, que é examinado. Uhum. E a jurisprudência dizia: olha, depois do registro, não dá mais para alegar qualquer falha naquele demonstrativo, né, naquela inscrição coletiva. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão muito corajosa, falou: não, espera aí, mas se essa fraude só pode acontecer depois da fase do registro, e se ela tem essa natureza de abuso praticado pelas lideranças partidárias, então é um abuso do poder político, e se é o abuso do poder político, cabe a ação de investigação judicial eleitoral. Então, olha, foi uma decisão realmente muito impactante, lá do Tribunal Superior Eleitoral. O relator foi o ministro Henrique Neves, né? Uhum. E aqui as minhas homenagens a essa decisão corajosa. E isso nos deu um instrumento para tentar acabar com enfim, essa maracutaia, né, vamos chamar assim. Uhum. Sim. Realmente bem complicado isso, né. Deixa eu fazer, já que o senhor falou em fraude à cota de gênero, deixa eu fazer uma pergunta, assim, meio fora do contexto. O senhor acha que tem outra solução viável para a gente diminuir essa fraude, né, para as mulheres serem de fato representadas na nas casas legislativas, professor? Olha, pode existir sim, Leonardo, mas demandaria uma mudança muito profunda do nosso sistema de representação. Por quê? O Brasil é um dos poucos países do mundo que adota a chamada lista aberta Sim. para a escolha de vereadores, de deputados estaduais e de deputados federais. Na generalidade dos países, o partido lança uma lista ordenada e as pessoas vão sendo eleitas nessa lista de acordo com os votos que aquele partido obtiver, né.
Quando você tem uma lista fechada, aí existem disposições que podem exigir a alternância. Por exemplo, na Argentina, o partido não pode colocar só homens nas primeiras colocações, ele tem que ir alternando. As mulheres têm que ser colocadas ali de uma forma competitiva. Então, quando você vota naquela lista, você elege mulher, Sim. elege as mulheres. E no Brasil, não. No Brasil, o partido lança a lista e os candidatos concorrem entre eles. Eu acho isso uma loucura. A gente acha que um candidato de um partido está disputando com os candidatos de outros partidos. Não é Sim. verdade. Ele está disputando com os seus colegas. Exatamente. E aí é uma briga de todos contra todos, né? E, infelizmente, essa briga prejudica as mulheres. As mulheres, por uma série de razões históricas, sociais, de misoginia, de preconceito, né? E financiamento, elas não estão ali competindo em igualdade de condições. Então, eu sempre defendi, né, a cota, mas eu entendo que para a gente conseguir mesmo uma igualdade de gênero, seria preciso trazer a lista para a modalidade fechada e exigindo alternância. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Sim, perfeito. Então, voltando para a nossa área, professor, para a gente não perder, o assunto é muito interessante, eu gosto, a gente está seguindo, mas vamos lá. As eleições de 2018, elas foram um marco no que diz respeito à realização das campanhas, né? Então, digamos que foi uma espécie de virada de chave da campanha analógica, como você falou, do jornalzinho lá, né? Para o digital, com o uso massivo da internet. Com essa virada tecnológica, professor, como essa virada tecnológica influenciou ou ainda tem influenciado o entendimento das cortes eleitorais sobre o abuso do uso dos meios de comunicação social? Muito bem, Leonardo. Veja você, eu sou de uma geração na qual, na minha juventude, né, na minha adolescência, na minha primeira fase de maturidade, a gente se virava com o telefone fixo e com os orelhões, né? Então, os orelhões, assim, em São Paulo, eles são amarelos, uma caixa bonita, parece simular, assim, né, a orelha da pessoa. Enfim, a gente dava com isso, a gente tinha ficha, né? Daí até aquela expressão, caiu a ficha. Você colocava a ficha ali e aguardava um pouquinho. Se a pessoa atendesse do outro lado, a ficha caía, né? Então, essa era a nossa realidade. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, absolutamente mutável, né? Então, assim, há 5 anos atrás, a gente falava em inteligência artificial no celular ou no computador, e hoje está uma febre. Sim. Ou seja, então, a evolução tecnológica do acesso à comunicação é extraordinária, né? E, portanto, a gente não pode pretender que um ramo do direito que existe para assegurar o respeito à decisão do eleitor e a igualdade de luta, né, de condições numa campanha, é para isso que o direito eleitoral serve. A gente não pode imaginar que o direito eleitoral vai virar para o lado. Quer dizer, então tá, o mundo agora gira na internet, mas a gente vai continuar preocupado lá com o jornalzinho ou com o caminhão, o carro de som que passa lá na cidadezinha anunciando alguma coisa. Ou seja, é um imperativo examinar essas novas possibilidades e o bom uso dessas novas possibilidades e o mau uso dessas novas possibilidades. Eu costumo dizer, Leonardo, que às vezes eu até participo de controvérsias sobre isso, né? Porque muita gente imagina que a internet é um território sem lei. Sim. Eu falo, mas isso não faz o menor sentido. Se alguma coisa é proibida fora da internet, ela é proibida na internet também. A internet não dá uma imunidade. Então, eu posso ameaçar uma pessoa aqui gritando com ela, mas se eu coloco uma mensagem fazendo isso, não, aí não acontece nada, ela está imunizada. Isso não faz sentido. Sim. E, portanto, o que eu tenho visto, tenho considerado adequado, é justamente esse olhar, né, da justiça eleitoral para esses novos fenômenos. Sim. Então, é um olhar que demanda, claro, o respeito à legislação em vigor, mas ele demanda uma interpretação dessa legislação em vigor condizente com essas novas ferramentas, essas novas tecnologias. Senão você está pensando no juiz que olha para trás, né? E não no juiz que
resolve as controvérsias. Sim. E daí esses fenômenos, por exemplo, que infelizmente desde você mencionou 2018 como um marco, né? Mas aí a desinformação, a mentira, a informação fora de contexto, o que se convencionou chamar de notícia falsa, de fake news, né? Sim. Então, enfim, e como esses meios eles têm um largo espectro, né, de disseminação, esse cuidado precisa mesmo ser feito, senão você, enfim, você não assegura o respeito à vontade do eleitor e a igualdade de chance. Sim, é isso mesmo. Eu estava lembrando aqui, enquanto o senhor estava falando, da minha primeira eleição, que eu fiz em 2016, e eu usava muito fax. Olha só, Fa- né, Ninguém, essa geração mais nova não sabe nem o que é fax, né? não sabe nem isso. Ficava horas e horas lá esperando o fax terminar, de imprimir, de mandar, não sei o quê, aí parava o sinal, eu tinha que mandar de novo. Nossa, Enfim, tem um monte de tecnologias antigas, né, que hoje estão completamente superadas. E é por isso que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, o direito eleitoral, eles existem para atuar no mundo. Não no mundo de 30, 40, de 50 anos atrás, o mundo de hoje, o mundo de agora, com essa realidade que a gente tem aqui, né? exato. O ministro, acho que é o ministro Floriano que fala que a gente está vivendo uma revolução no meio da é tipo como se fosse a nova era do rádio, né? As coisas acontecendo muito rápido, né? Quando começou lá a era do rádio, o pessoal falava que era um negócio extraterrestre e tal, meio assustador, e aí está vivendo essa nova fase agora. Só que as coisas são muito mais rápidas, né? Eu falei do fax aqui, na minha primeira eleição com fax, não tem nem 10 anos. Pois é, Leonardo. Agora, veja você, Leonardo, as pessoas às vezes são pessimistas. Eu não sou. Porque olha só, se não fossem essas inovações tecnológicas, a gente não estaria aqui conversando. A gente aprendeu a lidar, né? Exatamente, não podia estar aqui agora, Um exatamente. instrumento fantástico para as pessoas se comunicarem, dialogarem, debaterem. Eu sou favorável. Mas é claro, aqui não pode ser um espaço no qual o que é proibido fora é permitido dentro. Aí não faz sentido, né? Exatamente. Professor, ainda falando ainda de integridade do processo eleitoral, né? Por que desinformação contra a integridade do processo eleitoral, ela é uma forma de abuso, professor? Justamente, porque olha só, vamos imaginar que você pegue ali um automóvel, coloque ali uma aparelhagem de som e no dia da eleição você passe ali pelas sessões eleitorais dizendo: olha, não votem, essa urna está roubada, o sujeito coloca X, aparece Y e não sei o que, não sei o quê. Isso seria um abuso no uso dos meios de comunicação social se você fizesse isso por meio de um veículo com uma aparelhagem de som? Uhum. Sim, seria abuso no uso dos meios de comunicação social. Você estaria se comunicando com as pessoas, no caso com o eleitorado, mentindo e prejudicando a normalidade das eleições. E aí de volta o meu argumento. Se você fizer isso com o automóvel, é abuso no uso dos meios de comunicação social. Se você fizer isso numa live, é abuso no uso dos meios de comunicação social. Esse exemplo do senhor é fantástico. Você viu? É é o mais didático que eu vi até agora. Pois é. Se acontecesse um fato desse, de uma pessoa anunciando em frente a uma sessão eleitoral que a urna estava fraudada, assim, ela está, obviamente, ela seria presa em flagrante pela polícia, né? Exato. Além de abuso no uso de meio de comunicação social, nós teríamos até um crime, né? Exatamente. O crime de divulgação de notícias sabidamente falsas ali que podem repercutir no eleitorado. Então é isso. Aí o sujeito, então as pessoas às vezes confundem isso. É. A internet é um espaço de liberdade, um espaço Sim. extraordinário para você conhecer coisas novas, discutir, debater. Você pode falar o que você quiser ali, desde que, se você falar aquilo fora dali, seja permitido. Se falar fora dali é crime, falar ali dentro é crime também. Se falar Sim. lá de fora é abuso, falar ali dentro é abuso também, né? É que o senhor mencionou, parece que as pessoas acham que na internet não tem lei e tem uma certa imunidade, né? Exatamente, quer dizer, e não tem razão nenhuma de ser isso. Não é assim, não é esse o papel da internet. Sim, E a internet, se a gente voltar naquela definição do querido Francisco Alvim,
quando a gente lida com o tópico repercussão, é extraordinário. Por quê? Porque se eu uso lá o caminhão de som, o carro de som, eu vou me dirigir ali às pessoas que estão ali naquela rua, naquela Aham. região, naquela praça, né. Se eu faço uma live, eu estou me dirigindo ao mundo. Sim. Então veja a intensidade, a repercussão, a extensão de uma mentira divulgada ali por esse meio, né. Então assim, de novo aquele conceito do abuso, né. Uhum. É o uso que extrapola, é o uso que vai além, é o uso que exagera, é o uso que, desmente a regularidade daquele emprego. Uhum. Nossa, fantástico. Vou anotar isso aqui porque eu gostei. Mestre, passando agora a parte prática, já chegando no nosso fim, né, que Sim. tem um limite, assim, o seu trabalho, eu também tenho que me arrumar para ir para a zona daqui a Opa. pouco. Explica, Leonardo, você tem que se arrumar para ir para a zona eleitoral? Como assim? Vou me arrumar para ir para a zona, a pessoa ouve isso aí, vai parecer corte de cima, vai dar problema, né? Vai parecer desinformação, né? Agora, passando a parte prática da AIS, mestre, qual é o marco inicial para a sua propositura? Quem são os legitimados, né? O órgão competente, o senhor já deu um spoiler mais ou menos aí que geralmente cai para o corregedor, né? E o processamento e as consequências no caso de uma condenação, no caso de condenação na AIS. Professor. Ó, eu vou começar pelas consequências, Aham. Leonardo, porque talvez seja um dos aspectos mais interessantes da AIGE. Sim. A AIGE é a única ação na qual a inelegibilidade vem no dispositivo da decisão. É. A única. Todas as outras hipóteses de inelegibilidade, elas são reflexas, Sim. elas são indiretas. Mas numa AIGE, o autor da ação pode pedir a inelegibilidade e o juiz, o julgador, se achar que é caso, tem que ali decidir pela inelegibilidade. Então, quando a pessoa é condenada numa AIGE, eu posso dizer, ela está inelegível. Quando ela não é condenada numa AIGE, ela é condenada em qualquer outra situação, eu não posso dizer isso, porque eu só vou poder examinar essa questão se lá na frente ela fizer um pedido de registro de candidatura. Sim. Então, a AIGE, ela já se destaca das demais por essa razão, né. Eu não sei se deu para perceber, Leonardo, mas é de longe a minha ação eleitoral predileta. Ah, não tenho certeza. De longe, eu acho assim. Mas vamos lá, é uma ação que pode ser proposta a partir do registro de candidatura, né, ela é proposta em face de alguém, a partir do registro de candidatura. Mas ela pode se referir a eventos anteriores, Correto. ok? Mas o marco inicial de propositura é o registro de candidatura e ela pode ser proposta até a diplomação. Então esse é o universo, né, da ação de investigação judicial eleitoral, o universo temporal. Quem pode propor essas ações? O candidato, a coligação majoritária, né, o partido político, a federação partidária, o Ministério Público. São esses os legitimados à propositura da ação de investigação judicial eleitoral. O eleitor não tem legitimidade, né, professor? O eleitor não tem legitimidade, né? Na verdade, quando o eleitor tiver uma informação que, isso aqui é um abuso, eu recomendo que ele venha a nós, venha ao Ministério Público, né? Porque aí o Ministério Público justamente fará às vezes, né? Eu sustento que o Ministério Público é a voz do eleitor, né? É ele que propicia que o eleitor leve essas notícias, essas informações até a Justiça Eleitoral para responsabilizar quem for de direito. Uhum. Então o eleitor não tem essa legitimação, não. Mas o Ministério Público tem. Uhum. O Ministério Público é o único desses legitimados que não tem vinculação partidária direta, né? Certo. Então é muito comum na AGE, às vezes a pessoa de um partido vê a ilegalidade, vê o abuso praticado por outro, mas não propõe ação, porque o seu candidato está fazendo a mesma coisa, né? Aí o Ministério Público, que não tem esse lado, aí ele propõe a ação. A ação pode ser proposta, né? Deve ser proposta contra o candidato beneficiado, ok? Se ele tiver um vice, bota o vice junto, né? Uhum. Nessa ação, no polo passivo, e pode ser proposta também contra o autor do abuso. A jurisprudência aqui, ela
vai mudando um pouco, Leonardo, mas eu sempre sustento o seguinte: em qualquer AGE, inclua o candidato a vice e inclua o responsável pelo ato ilícito. Uhum. Que às vezes o ato ilícito é praticado por um para beneficiar outro. Coloque os dois na ação, é sempre a minha recomendação, né. Uhum. E eu lembro que a AGE não pode ser proposta contra pessoa jurídica, é sempre uma pessoa, uma autoridade determinada. Até porque a consequência, inelegibilidade, como é que a pessoa que Exatamente. As consequências vão ser perda de registro, de diploma ou inelegibilidade, né. Então é sempre contra uma pessoa determinada, né. sim. Professor, perfeito. Papo altamente elucidativo, aprendi muita coisa aqui, muito didático, como o livro do senhor os livros do senhor são, né. Realmente é um dom que o senhor tem de ser didático e Muito prático. gentil, Leonardo, muito gentil. Eu quero agradecer muitíssimo, foi uma honra tremenda ter o senhor aqui conosco, engrandecendo o nosso podcast. Eu admiro muito o senhor pela sua grandeza e pela sua gentileza. Eu lembro, perfeitamente do dia que a gente se conheceu lá no congresso. O senhor numa gentileza, num sorriso aberto fácil, entendeu? Eu fiquei emocionado de conhecê-lo, porque eu já admirava o senhor muito, né, e o senhor numa simpatia, numa gentileza fantástica. Esse último minutinho, o senhor fica à vontade para falar dos seus projetos, livros, trabalhos que o senhor tem desenvolvido. O tempo é do senhor, professor. Muito obrigado. Não, Leonardo, eu vou usar esse minutinho, então, para agradecer a você, né, a sua gentileza, a sua receptividade, o seu convite, né. Eu acho que essa conversa, nossa aqui foi super gostosa, porque os 2 lados, né, estão irmanados aí por essa paixão pelo direito eleitoral, estão irmanados pela paixão da divulgação, né, das coisas, porque a informação de qualidade, ela é revolucionária, Leonardo, Sim. ela é revolucionária. Então, olha só, eu que agradeço aqui, até comovido, esse convite que você fez, porque esse seu projeto é belíssimo. Muito Obrigado. obrigado a você, muito obrigado a todos e a todas que nos ouvirem também. Maravilha. Deus abençoe, professor. Obrigado, Todos nós. audiência. Até a próxima.